E aí, galera, tudo bem? Mais uma live hoje contando novas histórias de biólogos, inspiradoras, histórias muito interessantes que nós temos ouvido agora nessas lives que a gente tem feito com vários amigos biólogos. Então eu gostaria de convidar qualquer pessoa, qualquer biólogo ou ambientalista que queira participar e contar. Claudinha, quero conversar com você, Claudinha. Manda uma mensagem para mim que a gente vai marcar um dia. Fabião, agora aceitei aqui, meu amigo. Só esperando a conexão. Aí. Ué, tá aparecendo o fio aí, Fabião. Tem que inverter a câmera, eu acho. Aí. Aí, Vira, tá de ponta cabeça, Fábio. Tá de lado. Aí, meu querido. tá certo. E aí, Marcelo, como é que tá? Tudo Grande, beleza? meu amigo. Como você tá, cara? Quanto tempo, hein? Na paz, tudo tranquilo com você? Eu tô joia, Fabião, eu tô joia, cara. Obrigado por você ter aceitado o meu convite para a gente bater um papo e você contar um pouco da sua vida, da sua carreira, dessas Cara, histórias que a gente conhece como biólogos, professores, lutadores, guerreiros, que hoje em dia professor é muito mais do que um guerreiro, né, cara? Fabião, puxa vida, obrigado cara. por você ter aceitado, viu? Obrigado. Cara, eu fico muito feliz pelo convite, pela sua iniciativa. Foi demais mesmo. Parceiro de longas datas aí. Ô, Marcelo, eu tava É, fazendo as contas aqui, cara. Acho que a nossa amizade, olha, já vai aí para quanto tempo, cara? Eu entrei na faculdade em 94, né? é, Então ela tem, cara, já tem um bom período aí, né, meu amigo? Um bom duas período, ou né? três semanas, coisas Ah, poucas. duas. Tá certo, meu irmão. Puta vida. Que legal. Bom te ver, viu, cara? Bom te ver. Obrigado, Fábio, por você ter aceito e ter se preparado para a gente bater um papo. Então, Fabião, vamos Legal. começar. A Vamos ideia lá, manda lá. você já Hum. passou, eu já passei para você, então eu queria que você se apresentasse. Só que assim, eu quero que o Fábio, o PH, fale quem é o Fábio, né? Porque na faculdade seu apelido era PH. Então, Fabião, quem é você? Conta para nós. Muito bem, cara. Como o Marcelo já falou aí, é exatamente isso, né? Eu entrei na Unesp em 94, e aí, cara, cada um tem um apelido, né? Então, o meu apelido lá na faculdade foi PH. Tinham muitos Fábios, né, na faculdade. Nessa época tinha um monte lá, cara. E aí, cada um tinha uma denominação, né? Então, o meu, para ser diferente, falaram lá, Fábio com PH, né, cara? E aí ficou Fábio com PH, mas o meu nome não é Fábio com PH. Mas aí pegou, né, cara? E até hoje, É, de vez em quando eu escuto, é diferente, né? É diferente. Mas então é isso, cara. Bom, então, como o Marcelo falou aí, grande amigo, cara, eu sou biólogo de formação. Eu entrei na Unesp em 94. Eu entrei na modalidade de bacharelado em ciências biológicas. E aí eu fiz 94 a 97 o bacharelado. E aí, terminando 97, eu fiz a minha matrícula para licenciatura em ciências biológicas. Daí eu fiz mais um ano. E aí, então, em 98, finalzinho, eu concluí a modalidade de licenciatura. E aí eu saí da Unesp em 98, finalzinho de 98, e aí eu já tinha iniciado a minha carreira como professor. Então eu comecei a dar aula ainda no início da licenciatura, foi em 98, março de 98, e estou até hoje. Posso dizer que sou um profissional realizado, gosto muito dessa carreira docente, eu pude experimentar ao longo desses anos, né? Passei por várias áreas aí da educação, desde antiga quinta série, né, cara? Hoje é sexto ano, mudou aí um pouco a nomenclatura. Sexto, sétimo ano, até educação de jovens e adultos, que supletivo e legal, educação cara, de que jovens e legal, que adultos. legal. Educação. Opa, Fábio, deu um pane aqui. Continua, por favor. Pois é, então,
Bom, eu terminei o ensino médio, daí eu já entrei na faculdade, né? Na verdade, Marcelo, eu tive o privilégio, cara, de saber o que eu queria fazer, ainda quando eu tinha começado o ensino médio, né? Isso é uma coisa muito difícil para o jovem, né, Marcelo? Porque como é que ele vai escolher o que ele quer ser quando crescer, né, cara? E existe uma pressão muito grande do mercado, né, cara? É tudo muito corrido. E assim, os pais pressionam, o mercado de trabalho, ele também não dá um tempo, né, cara? Ele não espera, né, cara? Ele quer um jovem muito cedo no mercado e ele chega despreparado, né? Totalmente. Totalmente, né? Então tente imaginar o que é para um jovem. Eu tenho hoje um filho vai fazer 17 anos, né, cara? Eu fico pensando o que que ele vai fazer, né? Então você imagina isso na cabeça de um jovem, né? O que eu vou ser quando crescer e tendo que decidir assim, ó, é terceiro ano, tem que escolher. E muitas vezes vai ser para o resto da vida, né? Sem volta, né? Então, falta assim, falta esse amparo, né? Falta o mercado ser um pouquinho mais paciente também com isso, né? A concorrência na nossa época era enorme, hoje em dia é muito maior, né? Se você vê a quantidade de Exato. candidato vaga para qualquer curso, é absurdo, né? E a gente vê muitas faculdades fechando portas para vários cursos, né? Então, para uma adolescente, uma criança ainda, é uma pressão enorme. Tem que ser alguma coisa, tem que decidir. Eu acho muito É, complicado. exatamente. E ainda na época que a gente prestou, né, Marcelo, eu acho que biologia, nas ciências biológicas, era um plano B para medicina e odonto, né? Então era algo assim que as pessoas escolhiam. Eu entrei na lista de espera e eu estava esperando uma menina que acabou desistindo porque ela queria medicina e ela, não sei por que, prestou biologia na Unesp e ficou correndo ali, sabe, cara? Demorou o quê? Quase um mês e meio para que a vaga pudesse ser liberada para eu poder entrar, né? Nossa, Fábio, Então, a mesma coisa aconteceu comigo, cara. Eu também entrei na segunda chamada. Olha que loucura, cara. exatamente. A gente ficou esperando um tempo, né, Marcelo? E o curso andando, né? Porque começava Sim, em março as aulas, né? Eu fui sim. entrar em abril, cara, meio de abril, né? Nossa, Então, né? Eu não fui o último porque depois de mim ainda teve um André Itapira, né? Você lembra, sabe, nossa, o lembra Tapira dele, entrou né? depois ainda. Entrou depois de O mim ainda, Tapira, cara. se estiver Então, assistindo, eu quero conversar com o Tapira. O Tapira tem muita história legal pra gente. pô, muita história bacana mesmo, né? Mas então é isso, cara. Eu tive a felicidade, né, de saber que eu gostava de ciências, né? Sempre gostei de ciências e aí quando eu cheguei no ensino médio, eu sabia que eu queria prestar Que legal, biologia. cara. E aí eu escolhi todos os cursos, né? Na verdade, no segundo ano de ensino médio, a gente presta ali um vestibular para ter uma ideia do que vai acontecer quando chegar no terceiro ano, né? E aí, mas eu entrei na Unesp, prestei todos os cursos de biologia e tive o privilégio de entrar na segunda chamada. Eu acho que a Unesp, cara, ela foi muito importante. Se eu pudesse dizer para quem está ouvindo a gente aí, a Unesp é uma universidade diferente. Ela é uma universidade acolhedora, né? Eu acho Sim, que desde o vestibular da Unesp, ele é um vestibular muito honesto, né? Na época que nós fizemos eram 3 dias de vestibular, agora são em duas sim, fases, né? sim. É um vestibular muito honesto, é uma universidade acolhedora, cara. Ela não é bairrista. Eu acho que a minha formação, ela foi melhor porque eu fiz a Unesp. E não estou dizendo porque eu passei pela Unesp, eu estou querendo defender, não, é porque eu gosto mesmo, cara. Eu acho que Sim. a Unesp ela foi muito generosa com a gente, né? A formação foi muito boa, foi muito clássica, né? E nós tivemos o privilégio de pegar uma época muito gostosa da Unesp. Você lembra que o nosso campus era novinho, né? Tinha acabado de inaugurar o restaurante universitário, Sim. a Eu moradia peguei estudantil. eu peguei alguns anos antes, 2 anos antes. Então era um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que você falou. Muito acolhedor. Muito acolhedor, né? E, assim, e o pessoal muito bacana, Marcelo. Eu acho assim, cara. Aliás, não é porque você está aqui, não, cara, mas eu vou fazer um elogio. A sua turma, Marcelo, ela foi, como a Carla disse, né? A sua turma foi muito importante para a nossa turma. Só para vocês saberem, né? Eu sou 2 anos mais novo na Unesp do que o Marcelo. O Marcelo entrou em 92, né, Dois. Marcelo? Foi isso? E eu entrei em 94. A turma do Marcelo foi muito importante, foi uma turma acolhedora,
tanto é que nós mantemos amizade até hoje, uma amizade sólida, uma amizade firme, porque ela foi muito bem construída, né? E isso é importante para vocês que vão entrar na universidade, para os jovens que estão ouvindo, né? Saber que é importante vocês acolherem os calouros, né? Porque eles chegam perdidos mesmo, né, cara? Vêm de outra cidade, vêm de outra vida, né? Outra cultura, muitas vezes, e aí cai num ambiente desse, né? É tudo novo, né? É tudo diferente do que viver em casa. Nós fomos morar em república, e eu me lembro que vocês encaminharam certinho a gente, né? Olha, quem precisar de república, tá aqui. Vocês foram desde o primeiro dia da matrícula receber a gente, depois fizeram encaminhamento. Então, assim, de verdade, eu me senti em casa, desde o primeiro dia que eu cheguei lá. E assim, um grande culpado, né, é a turma de vocês, né? O pessoal muito bacana. Depois tinha os cursos de extensão que vocês acolhiam a gente, né? E incentivavam, vamos fazer o curso de mergulho, vamos fazer... Tinha o futebol, né? O curso de redação científica. Você fez também o curso que eu levei de mergulho lá na faculdade? Fiz aquele curso lá. Nossa, cara, que legal, cara, que legal. É verdade, foi você que levou o curso, exatamente, o pessoal de Jundiaí, né? Fiz, cara. Sim, cara. Poxa, Fábio, que legal, cara. E aí teve o batismo, né? Que nós fomos fazer lá em Ubatuba, né? Puxa, foi fantástico. E foi uma das ainda coisas... Foi uma das coisas que a gente mais procurava quando a gente entrou na faculdade, depois de veterano, de receber. A gente via outros trotes que eram violentos, agressivos, e a gente não achava legal aquilo. A gente queria trazer as pessoas perto para que a gente pudesse fazer amizades, porque eu acredito, a maioria da minha turma acreditava que a gente unidos, a gente tinha muito mais força do que ficar tratando mal as pessoas, né? Então essa ideia que a gente tinha desde lá de trás, receber bem para criarmos amizades, né? Perfeito, é isso mesmo, cara. E assim, nós fomos muito bem acolhidos, né? Tinha lá o centro acadêmico da biologia, que eu acho que foi uma ideia da turma de vocês, né? Vocês melhoraram pra caramba, e incentivava a gente a participar e a gente ocupar um cargo e ajudar as pessoas que estavam chegando. E isso marcou a nossa turma, né, Marcelo? Depois disso, cara, ficou aquele legado assim, ó, agora é com vocês, né? Aí vieram as outras turmas que também foram muito bem acolhidas, né? Então eu acho que assim, cara, nós ganhamos muito com essa amizade, com essa relação, e isso foi muito bom, né? Que legal. E durante a graduação, Marcelo, eu acho que assim, cara, uma outra coisa que é muito bacana a gente falar da Unesp, né? Hoje eu como professor, e eu acho que você também, você tem essa noção, né? Nós tivemos ótimos professores na Unesp. Tivemos ótimos mesmo, cara. Assim, até desagradável a gente fazer uma lista, né, cara? Mas a gente, assim, poderia elencar aqui, né? Ficaríamos aqui falando de aulas fantásticas, né, cara? Mas, assim, eu gostaria de dar um destaque muito grande para um professor que foi muito importante para mim. Eu acho que você também vai compactuar essa ideia comigo, que foi o Roberto Goiten, um professor Goitão fantástico. Era fantástico, cara. Goitão era um cara incrível, né? Pois é, cara. E assim, hoje eu fico me baseando até no estilo de aula dele, né? O Roberto nunca começava uma aula sem antes fazer uma discussão da aula anterior, né? Sim, então ele tinha todo aquele cuidado, né, cara? Ele era cuidadoso com as palavras, ele era preocupado com a educação, com o aprendizado, né? A aula dele era muito gostosa, ele transmitia um ensinamento. Para ele parecia fácil, né, cara, ensinar vertebrados, né, que era uma disciplina complexa, né, então, assim, cara, ele foi um dos professores que me marcaram, assim, sabe? Sim. Então, e assim, e vocês davam ótimos exemplos pra gente, ó, cuidado com essa disciplina aí, né, toma cuidado com essa daqui reprova muita gente, sim. E essa daqui é aquela que vocês têm que ficar esperto na sala de aula, né, então, sim. Foi fantástico, cara, e eu posso dizer, assim, com segurança que a Unesp, ela propiciou essa ótima formação pra gente, né? E assim, tinha de tudo, né, Marcelo? Foi uma união, né, cara? Uma faculdade ótima, professores excelentes, um grupo de pessoas que tentava agregar, né, cara? A gente tentava somar, né? Isso é muito legal, cara. Fabião, e o que, assim, você falou que já sabia que queria fazer faculdade de biologia, mas o que te inspirou? Qual foi a loucura que te deu na cabeça de querer ser biólogo? Puxa, Marcelo, eu vou te dizer, cara, acho que na escola, as duas disciplinas que eu sempre curti, cara, além de ciências, era história.
isso era assim, eram as disciplinas, eu tive bons professores também de história, né? Mas de ciência eles foram marcantes, né? Aquela coisa assim de impressionar com aqueles laboratórios, com aquelas feiras científicas, né? Isso vai criando uma marca, né, cara? E você vai pegando bons professores também, e isso é gratificante, né? Você vai se espelhando, e lá na frente você vai falar assim, poxa, eu quero ensinar igual a ele, eu quero ter a paciência que ele tem, né? E então, assim, e aí quando chegou no ensino médio, com as aulas de biologia, eu acho que elas ficaram mais gostosas, né? E isso me incentivou. Daí eu fui pesquisar, né? O que seria, que curso é esse, né? Daí eu acabei descobrindo que não era biologia o curso, né? Ciências biológicas, né? Mas assim, eu acho que foi esse o pega, né? Eu queria fazer biologia porque eu gostava de ciências e depois eu comecei a me encantar pela biologia. O professor de biologia e também o biólogo, Marcelo, ele é diferente, né, cara? Ele é um profissional, assim como disse aí na live o Bibo, né, cara? Existem os estereótipos, né, de profissionais. O biólogo, ele é aquele cara que ele é muito sensível com a vida, né? Como foi falado também, né, cara? Ele é um cara que é preocupado com a vida. Por isso que esse momento aqui todo, ele acabou mexendo muito com os biólogos, né? E assim, todo esse momento da pandemia, né, cara, dessas discussões, dessas inverdades que foram ditas, isso magoa a gente, né, cara? É como mexer com a nossa índole, né, Marcelo? Você mexe com a sua cultura, né, cara? Com aquilo que você acredita. Então isso é muito dolorido pra gente, né? É um tapa na nossa cara, né, cara? Depois de tanto Exatamente. estudar e tanto aprender e correr atrás do conhecimento, vem desculpa a palavra, vem um imbecil e fala mentiras Exato. e que matam pessoas. É horrível isso, acabando com a nossa educação. É muito triste isso. Exatamente. Exatamente, Marcelo. Você tocou num assunto importante, né? Nós precisamos, em sala de aula, tente imaginar, discutir novamente a importância da vacinação, né? Um Isso é coisa que é um absurdo, né, cara? Eu ouvi de um amigo falando assim, né, cara? Ele me disse assim, pô, Fábio, cara, como é que você se sente tendo que discutir vacina, né? Em sala de aula, né? Ele falou assim, isso já deveria ser um assunto vencido, né? E ainda eu brinquei com ele, eu falei, cara, que verdade, né? A gente chegou a tomar, nós tomamos vacina pela boca e nunca ninguém duvidou da vacinação pela boca, aquelas gotinhas lá, né? Contra a polio, nunca ninguém duvidou, né? Hoje uma tecnologia tão moderna, né, cara? Porque se você voltar na história lá, ninguém sabia dessa vacina, ninguém sabia nem da tecnologia de DNA, de RNA, né, cara? Puxa, seria uma loucura. Então, as pessoas duvidam, né, que o ser humano seria capaz de desenvolver uma vacina em tão pouco tempo, mas é porque nós temos tecnologia moderna, né, conhecimento, né? Então, e a gente tem que discutir isso na sala de aula, falar da importância de evitar a automedicação, né, cara? Porque voltamos à idade das pedras, né? Porque é um absurdo ter que explicar a vacina de novo, a importância, né, cara? Exatamente, exatamente, né? Mas assim, cara, ainda bem que a gente consegue conversar sobre isso, né? Porque nós já passamos por momentos piores, né, Marcelo? Agora eu acho assim, as pessoas estão entendendo, né, que com esse aumento da vacinação, o número de mortes diárias diminuiu bastante, né? Então, é o caminho, né? Mas ainda nós, na escola, nós estamos passando por situações difíceis, né? Fazer essa galera voltar não é fácil, Marcelo. Essa meninada, assim, nós criamos um abismo, cara, um abismo enorme de 1 ano e meio para cá. A educação nossa, cara, que já era ruim, o Brasil sempre ocupou níveis muito baixos da educação básica, né? E agora a gente tem que recuperar isso, né, cara? Só que vai demorar, né, cara? A gente vai ter que ter paciência para que a gente atinja, né? Eu estava vendo aqui as médias do IDEB, né? A nossa meta é chegar em 2022 com as médias 6, né, cara? Você imagina uma média de 0 a 10, a gente chegar em 6 é 60%, né? O que chegou mais à idade das pedras. Exatamente, né, cara? O que chegou mais perto é a educação básica do primeiro nível ali, do fundamental, né? Que está ali na casa de 5,8 e tal, né? O resto, mas o ensino médio tá muito distante, muito aquém disso, né? Então nós temos muito que melhorar, né? Muito. Você dá aula para estadual e particular também? Ou só particular? Não, Marcelo,
eu passei pela rede estadual no começo da carreira, ela foi muito importante, foi lá que eu tive contato com a educação de jovens e adultos, que eu tive contato com o supletivo, peguei a meninadinha do Fundamental 2, e eu acho que foi muito importante porque eu pude experimentar, né? Eu fui Super experimentando, experiência, né? exatamente, né, cara? E daí eu fui assim tirando as minhas conclusões, aonde eu consigo aproveitar mais, né? Porque são realidades diferentes. Você como professor de ensino fundamental 2, você tem uma acolhida diferente, né? Para aquela meninada, eles precisam disso. A gente tem que ter noção que a nossa paciência, a nossa habilidade de conversa, de atrair o grupo, né? Ela é diferente do ensino médio, né? Sim, sim. Então, eu fui me pautando ali, onde eu conseguiria me desenvolver melhor. Então, hoje, cara, eu estou só na rede particular, sinto muita falta da rede pública, porque é um lugar muito gostoso, Marcelo, é um trabalho, não é voluntário, cara, porque a gente ganha, né? Mas, assim, é um trabalho muito gostoso, cara, onde você se sente bem, porque você muda a vida de muita gente, né? O que Você você consegue passar. temos Pois não. contato com todos os níveis de pessoas, né, na rede pública, né, cara? Então é muito legal Exato. isso, né? Todo tipo de pessoa. Eu fiz uma palestra que a professora pediu todos os alunos tirarem o boné, menos um. Terminada a palestra, por que, que o aluno não tirou o boné? Porque ele é filho do traficante aqui do bairro. Se eu mandar ele tirar o boné, ele pode vir me matar. O menino ia armado na escola, pra você ter uma ideia. 14 Uhum. anos. Então é outros níveis, né? Exatamente, cara. Você vai conviver com várias realidades, né? E aí, cara, atualmente, então, eu estou no ensino médio, eu ministro as disciplinas de Biologia e Química, nós tivemos uma carga enorme de Química na Unesp, né, cara? Isso foi muito, muito importante para dar aula de Química. Também dou aula em cursinho, né? Tanto Ah, para o que legal, vestibular Fábio, quanto cursinho também, cara. Poxa, que cursinho também, experiência, cara. cara. Exatamente. O cursinho é uma experiência fantástica, cara. As aulas são. O domínio de conteúdo que você tem que ter para dar aula em cursinho é enorme, cara, enorme, né? E tudo muito planejado, a gente aprende a ficar, né, cumprir o material e ao mesmo tempo a gente tem que passar uma bagagem de conteúdo diferente, né? É muito dinâmico, você desenvolve a sua didática e você também desenvolve a sua objetividade, né, cara? A sua fala é muito importante, o seu conhecimento, A aula tem que ser um show para poder chamar tem que atenção, ser e um às vezes o show, cara cara. cansado, né? E outros. É muito legal, cara. É, exatamente. E eu tenho também, cara, aula na faculdade, né? Eu tenho uma faculdade aqui em Limeira que eu trabalho desde 2006, né? E eu tô lá com disciplina de Biologia, de Química e projeto integrador também. Então, eu fico aí, cara, o dia inteiro trabalhando, né? Como alguns Uma, alunos falam, né? Professor, você só dá aula, né, cara? E, só e da quando eu aula. respondo, tem que responder isso, né, cara? É Mas é uma, su- gratificante, cara. uma super experiência, Fábio, porque você pega vários níveis, então você tem que ter um assunto para tratar com o pequenininho e um assunto para tratar com o grandão. Então é muito legal Exato. a sua cabeça tem que funcionar como uma máquina precisa, né, cara? Muito legal, cara, muito É, legal. mas eu posso dizer assim, cara, que trabalhar junto a biologia com a química, cara, melhorou muito o meu entendimento da biologia, muito. Que Eu legal, cresci cara, que bastante. legal. E também a minha química ficou melhor, porque eu entendo da biologia, né, o dinamismo todo, o funcionamento. Então eu acho que assim, e aí a gente entende uma coisa, né, Marcelo, quando a gente aprendia na faculdade, né, por exemplo, pegando as aulas de fisiologia animal, né, a gente aprendia digestão, a gente não aprendia aparelho digestório, né? A gente aprendia respiração e não aparelho respiratório, né? Parece que é a mesma coisa, parece bobeira, mas na verdade, cara, é integração. E daí a gente tinha aqueles caminhos da química, tudo a gente achava um absurdo, né? E na verdade é muito importante para a gente entender como é que o organismo funciona, né? Como é que a vida funciona, né, Marcelo? Puxa, É. então é A genial. E eu posso biologia, dizer assim, a pois biologia não, abre a nossa cabeça para entender o mundo, né, abre, cara? É cara. muito legal. Perfeito, perfeito. A sua conclusão é genial. Ela abre a cabeça para a gente entender o mundo, né? Quando a gente fala assim, cara, que o Brasil ele necessita urgentemente de educação, né?
não é só aquela educação que a gente fala, educação básica, né, cara? Ah, as pessoas são mal educadas, não é isso, cara. Eu digo educação em todos os sentidos, né? A gente precisa de educação coletiva, porque nós vivemos numa coletividade, educação social, a gente precisa de educação sanitária, educação ambiental, é muito importante, cara, educação ambiental, saber que não tem essa de jogar fora, né, cara? Em algum lugar isso vai parar, né? Então, enquanto isso não te incomodar, enquanto o nosso consumismo exacerbado não incomodar, enquanto a nossa vida, que muitas vezes ela mais atrapalha a manutenção desse equilíbrio, né, cara, do que ajuda, enquanto a gente não compreender isso, vai ser muito difícil, né? A gente nós não vamos avançar fácil, né? Por exemplo, educação sexual é uma coisa muito importante, né, cara? E às vezes as pessoas acham que nós estamos querendo levar... Filme pornô para passar na sala de aula. Pois é, Marcelo, pois é. Eu fico tão triste quando... olha, cara, ainda bem que nós tivemos uma mudança, né, muito grande na condução do nosso Ministério da Educação, porque os últimos ministros eles foram terríveis, cara. Eu ouvi assim, né, muitas vezes a sociedade querendo se confrontar com os professores, né? Mas na verdade o professor ele está ali na sala de aula para ensinar o que é correto, né? Para ensinar o caminho do bem. Sim. O professor não vai lá para ensinar o errado, cara. Poxa, nós não saímos de casa para ensinar o seu filho o lado errado, né? O lado inconveniente da vida. Nós gostamos de falar das coisas sérias, né? Das verdades, né, Marcelo? É isso que a gente aprendeu, né? Então nós vamos transmitir o conhecimento que é o conhecimento verdadeiro, né? Sim. E não há esse embate, né? É muito difícil. Nas minhas aulas, eu mostrava todos os ângulos. É uma coisa que eu falo em toda aula. Nunca tire uma conclusão, porque a sua visão é um ponto de vista. Observe outros pontos de vista. Pergunte para outras pessoas, outras percepções daquela coisa. Porque a nossa visão é a visão de um único ponto, né? Então a gente tem que entender outras situações. E é isso que você acabou de falar. O professor não vai lá para ensinar maldade. A gente quer o contrário, a gente quer a verdade, a gente quer o bem de todos os nossos alunos, né? Exato. Inclusive, aprender o contraditório, ele também é muito importante para a gente crescer quanto pessoa, né, cara, quanto ser humano. Nós precisamos aprender isso, então a gente aponta essas visões diferentes, né? Esse é o papel do professor. E muitas vezes, assim, nos últimos anos, ainda bem que isso começou a mudar, né? A sociedade entrou num embate com a educação, né? Como se a educação fosse a grande inimiga, né? Falando que iríamos colocar ideologias, né? Não é nada disso. Nós gostamos e nós priorizamos pela educação. Nós gostamos de uma boa formação, porque a gente acredita que o ser humano ele vai se tornar melhor com a educação, né? Então é isso, cara. E assim, uma coisa que me deixa muito feliz, Marcela, que é bacana comentar aqui, é que às vezes as pessoas acham que é só o professor que ensina, né, cara? Mas a gente na sala de aula, a gente aprende muito. Né? O jovem, cara, ele abastece a gente, né? Com as novidades, com as mudanças, né? Então isso é muito bom, cara. Com as perguntas, né? Às vezes eles te levam para um caminho, cara, que não era o que você estava pensando. Né? Isso Fábio, faz você... Eu fiz uma palestra para o Colégio Objetivo, e o menino chegou para mim e ele fez uma pergunta sobre a comparação dos tipos de coração, desde os dinossauros até as aves, até os mamíferos. Ele me perguntou todas as cavidades, as câmaras. Eu falei, como que um garoto de 9 anos sabe isso? Aí a professora contou. E a pergunta não foi assim, boba. Foi uma pergunta que parecia... A pergunta que ele fez caiu na minha prova de doutorado. Pra você ter uma ideia, a cabeça da criança. O que acontece? A gente tem que aprender a responder aquilo para as pessoas, né? Exatamente. Então, é isso que você acabou de falar. É um aprendizado constante. São perguntas que fazem com que a nossa cabeça... A gente precisa aprender. Como que eu vou responder uma coisa... O coração dos répteis, a evolução do coração... Então, é um aprendizado constante. Exato, cara. E a sala de aula é isso aí, cara. Então, ela permite que você construa diariamente, né? E cada sala de aula é impressionante, Marcelo. Cada lugar, cara, tem a sua magia, né? Tem o seu dinamismo.
e assim, tem o seu encanto, né? Então, por exemplo, eu acho muito importante para o professor que ele tenha contato com várias escolas e com vários níveis diferentes, né? Porque isso vai fazer parte da formação dele, né? Então, por exemplo, às vezes é dar aula numa cidade diferente da sua, é outra cabeça, outra realidade, isso agrega bastante, né? Às vezes cansa, porque você tem que pegar a estrada e tal, mas é um crescimento que não tem preço, né? Você não vai ficar estagnado, você vai ter contato, você vai aprender. Então isso é muito bom mesmo, cara. Eu posso dizer que se alguém estiver pensando, né, o pessoal que está nos ouvindo aí e pensando assim, puxa, mas você gosta dessa atividade de professor? Eu gosto, cara. Eu me identifiquei de verdade. Eu ainda tenho mais um tempo dando aula, né? Mais, no mínimo mais uns 15 anos, 16 anos dando aula. Eu não me vejo cansado, cara. Eu não me vejo, não, de verdade. Eu me vejo assim, vamos lá, vamos cumprir mais essa meta, né? Mais esse desafio. E, e eu acho que isso, cara, é uma coisa assim. Às vezes as pessoas perguntam, né? Puxa vida, né? Mas não é difícil. Assim como outras profissões também tem o seu cansaço, tem suas complexidades, né? No começo, né, cara, a gente pensava assim, puxa vida, né? Eu quero ser professor eu quero ter tantos títulos, né? Eu quero trabalhar, estudar fora, tal, né? E assim, cara, tudo tem a sua magia, tudo tem a sua magia, né? Então nós fomos encontrando os caminhos, né, cara? E eu acho que isso é importante pra gente, né? Buscar os nossos caminhos, né? Então eu sou feliz dentro dessa área. Você recebeu um sorriso de uma resposta que você ajudou uma pessoa, ou a pessoa, olha, eu estou com uma dúvida, ajudar ela com um conhecimento é tão gratificante, cara, que faz o nosso dia valer, né? Aquele cansaço. Exato, exatamente, né, cara? Eu dava aula de noite e aí entrava 2 horas da manhã para trabalhar. Então, chegava na aula, o aluno vinha com uma pergunta que eu poderia ajudar. Para mim, ganhei o Era dia, mesmo fantástico, ganhando né, uma cara? miséria, né? Mas eu ganhei o dia. Uhum, Então, exato, Fábio, exatamente. Ah, pois não. viu? Conte mais alguma coisa aí, alguma história do seu cotidiano, uma coisa que você gostaria de contar para a gente aí, como a carreira de professor, né? Alguma coisa que você lembra aí, que você tenha vontade de contar. Puxa, Marcela, tem muita história, né, cara? É assim, bom, primeiro as histórias engraçadas que a gente ouve na sala de aula, né, cara? E assim, por onde eu passei, né, cara, e onde eu cheguei, né? Puxa vida, o- a história é longa, assim, né, cara? Os diretores que eu tive contato, né, cara, assim, aqueles diretores que, se eu contasse agora para você, você lembraria dos diretores que você teve aula, né, cara? O quão importante esses diretores foram. No começo, quando a gente chega na escola, a gente aprende assim, né? Alguém fala repolhão, né, cara? Pô, tá lá aqueles professores antigos, aquele diretor antigo, repolhão. Mas essas pessoas são aquelas que têm muita experiência, né? Então, assim, ele, muito embora tenha aquele jeito de autoritário e tal, né? Hoje é diferente, né? Hoje, sim, as pessoas têm que ter uma outra conversa, né? O mundo mudou bastante, né, Marcelo? Então, mas eu fico lembrando dos diretores, né, cara? Puxa vida, aquele diretor sério, que quando a gente estudava, ele entrava na sala, todo mundo levantava, ficava de pé, né, cara? Quando eu comecei a dar aula, ainda tinha esse estereótipo de diretor, né? Aquele cara, né, que entrava marchando, né? Só dele passar no corredor já tinha É, aquele respeito, né, cara? Sabe como é que é, né? lembrei de vários agora, Fábio, muito legal. Cara, isso é uma coisa muito engraçada, cara. E assim, você quer ver uma coisa legal, cara, que eu achei? Eu tive o privilégio de dar aula com professores que eu tive aula, né? Até hoje tem um professor que deu aula para mim lá em Campinas, no Objetivo, né? Eu dou aula com ele. Então, quando eu conto para eles assim, eu falo, puxa, eu tive aula com vocês. Lógico que eles não vão lembrar, né? Mas assim, você olhar para o cara que deu aula para você, você saber que ele está lá até hoje, né? Você fala, puxa vida, né, cara? Não é loucura, né? É diferente, né? E aí você fala assim, pô, você lembra que você falava isso na sala de aula, né? Poxa, então, cara, tem uns exemplos legais que eu faço do mesmo jeito. Ah, Sim, mas aquilo não pode, né? Não, cara, sim. era legal, né? Então, e assim, cara, poxa vida, né, cara, você vai fazendo amizades, né? Cada cidade que você vai uma amizade que você constrói. Então, nossa, cara,
é muito gostoso mesmo, né? Puxa vida, eu tenho saudade da Unesp, cara, né, dos amigos, de Rio Claro, dei aula ali também um pouquinho em Rio Claro, no cursinho da biologia, cara, isso foi muito legal, Marcelo, eu dei aula no Eu cursinho da lembro, biologia. legal, eu lembro disso, muito legal. Pois é, cara, aquele trabalho, aquele projeto foi muito bacana, cara. A gente atendia uma comunidade, assim, muito legal, cara. As pessoas esperavam você chegar, às vezes na porta da sala, né? E me vinha, assim, cara, cheio de vontade mesmo de aprender, né, cara? E, assim, era gratificante para eles falar que eles tinham aula com professores da Unesp, né? Na verdade, os professores éramos nós, né? Que dávamos aulas ali, né? E para eles era um Aprendendo na negócio. aula, né? Alunos, né? É, sim, muito legal. Exatamente, cara. Exatamente, Marcelo. Puxa, então. É uma das coisas que eu acho muito legal fazer o aluno ensinar. Então eu tinha as minhas últimas aulas eram seminários na qual os alunos eram obrigados a ensinar, porque eles ali iam aprender muito mais do que ficar ouvindo a gente falar, né? Então é um jeito de formar, que nem você acabou de falar, né? Uma experiência muito legal. Uhum, perfeito, é isso mesmo, cara. Exatamente. Bom, Fábio, então, conte mais aí, cara. Fala mais alguma história que a gente tem mais tempo ainda. Conte mais coisas que você gostaria de contar. Bom, cara, eu acho que é o seguinte, trabalhar nessa área, né, cara, da educação, né, muita gente pergunta, né, poxa, Fábio, mas e aí, cara? É uma das perguntas que eu ouço muito, né, Marcelo, que às vezes para alguns chega a ser constrangedor, mas eu não tenho vergonha não, cara. As pessoas perguntam assim, poxa, Fábio, mas você trabalha muito e ganha pouco, né, cara? O estereótipo do professor no Brasil, né, infelizmente, é aquele cara que é sofredor, né, cara, que ele trabalha porque ele gosta, né, porque é claro que a gente trabalha porque a gente gosta, né, mas não precisa ser assim, né, cara, não precisa ter esse estereótipo de professor que é sofredor pra caramba, né. Na verdade, Marcelo, uma das coisas que eu acho muito legal dentro da carreira docente é que você escolhe o quanto você quer trabalhar. A gente tem um privilégio, principalmente no ensino médio, cursinho e tal, a gente ganha por hora aula, né? Então, quanto mais aulas você pega, melhor vai ficar o seu salário, né? Se você tem pique, né, para trabalhar, que bom. E quando você trabalha num lugar que você gosta, que você convive com pessoas boas, eu acho que isso é engrandecedor, porque daí você tem mais vontade de trabalhar ainda, né? Você atende uma comunidade maior, você troca mais ideias, né? Então, Ajuda assim, mais pessoas, né? Porque é muito, exato, muito bom exato, isso. exato, né? Então, assim, tudo que eu consegui, né, até hoje, são 23 anos dando aula, né? Tudo que eu consegui até hoje foi dando aula, né? E não é assim, você só dá aula, né, cara? Eu dou aula, eu trabalho É. normalmente, todas as manhãs, em algumas noites e algumas tardes, né? Então, tudo que eu consegui foi dando aula. Então, eu tenho orgulho de falar isso, né? Ó, poxa, eu sou professor de carreira mesmo, né? Professor mesmo de É. carreira. Vários E amigos assim, nossos, eu estou falando com várias pessoas para participar dessas lives, né? Então, não, eu não tenho nada para falar, eu só sou professor. Para! A sua experiência de professor é gigantesca, muito maior que muitas outras pessoas que a gente conhece, que tem uma vida muito mais pobre que a nossa, de cultura, de trabalho. Então, eu acho assim, a área de ensino é fantástica. A gente tem é, um aprendizado constante, que nem você falou, convívio com centenas de pessoas de todos os níveis. Então, é muito gratificante. E falar que professor não tem a vida, muito pelo contrário, né? É muito legal, muito legal. tanto é que o dia do professor, né, Marcelo, ele é muito celebrado, né, cara? E você vê assim, as pessoas vêm com orgulho dar os parabéns pra gente. Ó, Sim, parabéns, professor, e tal, né? Feliz dia dos professores, né? sim. Eu acho que é mais até do que um montão de profissões que a gente vê por aí, né, cara? E que são, assim, profissões tidas como nobres, né? Mas o professor, ele é aquele cara que os pais têm orgulho, né? Às vezes o aluno também, poxa, eu tive aula com esse cara aí, né? Um dia, né, eu tive aula com ele. Ó, Fábio, valeu por você ter dado aula para mim e tal, né? Ou então, puxa, aquele dia você me deu uma bronca, hein, Fábio? Caramba, hein? Eu não estava fazendo aquilo não, né, cara? Aí você fala, pô, desculpa, cara, foi mal mesmo. Eu peguei no seu pé, mas foi pro seu próprio bem, É né? Isso lógico, né, acontece, cara? cara, né? É. A gente não Isso dá acontece. bronca porque a gente é chato.
a gente tem situações, né? Tem motivos para aquilo, porque a gente tá vendo que o caminho está indo para o lado errado, né? Então, a professor tem aquilo que você falou, cara, a ideia fixa de ajudar, de fazer o cara crescer, Exatamente, de cara, fazer o cara é desenvolver, né? isso. Exatamente. O que nós gostamos desse aprendizado, desse crescimento. A gente vislumbra isso, né? E quando a gente vê e a gente consegue palpar isso mesmo, né? A gente fala, puxa vida, cara, que bacana. Olha de onde você saiu, onde você conseguiu chegar, né? A educação é tudo, né, Marcelo? Ela transforma, né, cara? Ela muda o mundo, né? Então, a partir do momento que você tem um país que investe mesmo em educação, e isso talvez hoje seja a minha grande crítica com a educação no Brasil, né? O Brasil ele precisa ter um plano de Estado para a educação, para a saúde também e para a segurança também, mas como nós estamos falando de educação, o Brasil precisa ter um plano de Estado, né? Qual é o cidadão que o Brasil quer formar para os próximos 20 anos, né? Sim, sim. E não é um plano de governo, né, cara, onde cada governo vem e faz o que acha que dá na telha, né? Não é isso, cara. Eu acho que, independente da ideologia, direita, esquerda, o que quer que seja, né, o Brasil precisa ter noção do cidadão que ele vai formar para os próximos 20 anos. Então, assim, olha, você ganhou como presidente e tal, senta aqui, cara, você vai assinar um termo aqui que você vai seguir o que a sociedade discutiu amplamente, as universidades nos ajudaram, a economia ajudou para a gente, nós montamos um currículo e nós pensamos para a educação para os próximos 20 anos. Está aqui, esse governo vai ter que seguir isso, né? Então, e aí sim, Marcelo, devagar, cara, a gente vai conseguir muda uma geração, essa geração muda outra, né? E então só isso, para ilustrar cara. o que você falou, Fábio, a Coreia do Sul, ela há 20 anos atrás, simplesmente deu a condição de todas as pessoas voltarem à escola. Quem queria voltar a estudar, a Coreia ajudava, a empresa apoiava, fazia o cara sair mais cedo. E é isso aí. Quando a gente dá condições das pessoas crescerem, aprenderem, o país vira primeiro mundo, o país cresce. Hoje a Coreia do Sul é uma das tops, com tecnologia, conhecimento. Porque o governo lá atrás fez isso que você falou. Fez um plano de crescimento na qual todo mundo pode ter oportunidade de estudar e crescer e aprender. É isso que você acabou de falar. É excelente a sua fala. Exato, cara. Eu penso muito na educação, né? Bom, a gente hoje usa o termo educação básica, né? Para quem não conhece, cara, educação básica é o fundamental e o médio, né? Então, qual é o plano que o Brasil quer seguir para os próximos 20 anos para a educação básica? Onde é que esse brasileiro vai chegar? E assim, em 20 anos, nós vamos ter gerações e gerações, né? Onde é que o Brasil quer chegar? Quanto de investimento nós vamos ter para a educação básica para os próximos 20 anos, né? Porque ela é a base da pirâmide, né, Marcelo? E assim, uma outra crítica que eu faço também, né? Eu acho que o Brasil, ele peca muito quando ele também não investe, por exemplo, na educação profissionalizante. Eu acho que ele poderia... a Carla está falando aqui, viva a biologia sempre, legal, né? Eu acho que o Brasil ele poderia investir um pouco mais na educação profissionalizante, né? Porque, e o mercado podia também ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque quem é um jovem muito rápido no mercado, trabalhando com 21, 22 anos, né? Eu acho que assim, nós poderíamos dar um respiro, né? Primeiro vamos ver dentro de um caminho profissionalizante, né? Qual caminho você quer seguir? Você acha mesmo que você quer ser médico, né? Então, existem algumas carreiras que podem ajudar bastante, né? Aliás, podem nos ajudar bastante na área da saúde, né? Enfermagem, ou então dentro da área de tecnologia de informação, tem os cursos de TI que poderiam ajudar bastante, colocando profissionais ali dentro, né? Então peca muito, peca muito. E aí, devagar, a pessoa vai trabalhar, daí ela vai pensar se ela quer seguir mesmo nessa área de engenharia, que seja, ou na área de docência, né? Então, falta esse tipo de investimento, no meu modo de pensar, não é? Então, Concordo assim... total com você. O país, os estados, tem que fazer isso, dar oportunidade das pessoas aprenderem, né? Porque só assim a gente cresce. É muito triste a gente ver a capacidade das pessoas completamente reduzidas, porque lá atrás elas criaram na cabeça que estudar era chato. Você tem que estudar. Exato. Mas eu vou ficar sentado horas. Não é para você ficar sentado decorando.
é para você ler, aprender, conversar. Eu falava para os meus alunos, hoje em dia tem o YouTube, assista vídeo no YouTube. O cara vai falar, Nossa, uma tá parte aí, vai né, entrar cara? na cabeça. A tecnologia hoje, nós temos no celular o mundo, todo o conhecimento do mundo na nossa mão. E as pessoas ficam Exato. vendo as pessoas dançando no TikTok. E eu acho assim, é aquilo que você falou, cara, a educação muda o mundo, muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né, cara? É isso mesmo. Exato, cara. Por exemplo, no ensino superior, né, às vezes eu fico vendo por que que o mercado de trabalho não contrata os profissionais que são formados ali naquela região. Aqui em Limeira, por exemplo, né, cara, a gente tem muita indústria de autopeças, né? Sim, Bastante, até por sinal. O que falta para essas empresas contratarem os profissionais que saem das universidades daqui? Engraçado isso, né, cara? Porque não contrata, né? Não consegue empregar todas essas pessoas. Então tem alguma falha. Por exemplo, eu acho que o mercado de trabalho, né, ele poderia nos ajudar a construir um currículo. O que você espera do profissional que você quer que trabalhe na sua empresa, né? Assim, com a maturidade de elaborar um bom currículo e ainda por cima com a maturidade de ajudar nesse primeiro emprego. Porque pede-se estagiários, mas cobram-se tanto desses estagiários que você não consegue atingir esse estágio, esse estagiário, você não consegue trazer ele, né? Porque ele não sim, existe. sim. Veja, Marcelo, você que tem uma experiência muito grande, quando as universidades públicas abrem contratação para docentes. Eles colocam naquele edital absurdos. Eu fico pensando, onde é que você vai achar esse tipo de profissional? Né? Não vai. Você não vai dar... né? A Unesp, por exemplo, nossa, quanto que foi investido na nossa formação e quantos de nós foram aproveitados para trabalhar na Unesp? Né? Você imagina que você formar um profissional e você não conseguir absorver esse profissional. Isso é Sim. muito triste. Isso é Uma muito das triste, né? coisas que eu fiz na empresa que eu trabalhava, era uma empresa particular, familiar, eu tentei trazer estagiários. Aí eu conseguia, eu ia nas faculdades. Pra você ter uma ideia, durante 10 anos, 8 anos, eu implorei às faculdades mandarem estagiários para mim. E elas não mandavam, era longe, não tinha bolsa. Então eu consegui convencer o proprietário a fazer bolsas de auxílio para o estagiário. Então eu consegui, no finalzinho do meu trabalho, nos últimos 5 anos, 6 anos, bolsas para os estagiários. Aí o estagiário vinha, é 3 meses. Não, 3 meses é muito pouco, o cara não consegue. Então eu conseguia 6 meses, teve estagiário que eu consegui 9 meses de bolsa para fazer o cara aprender. E esses estagiários que tiveram bolsa, hoje um faz mestrado, uma dessas estagiárias pegou o meu lugar, para você ter uma ideia, de tão capacitada que essas pessoas ficaram, porque é isso que você falou, cara. Eu lutei para que as empresas dessem oportunidade e dessem salário, um almoço pro cara, né? Então é isso que você falou, cara. Você falou tudo. As empresas têm que ajudar os recém-formados, os formandos, a mostrar como que é o dia a dia de uma empresa. É isso mesmo, cara. Falta Porque a muito gente para fica, as empresas. a gente fica no fogo cruzado, né? De um lado você tem o mercado de trabalho que te cobra um profissional que ele coloca a culpa na formação, né? As universidades, as escolas não conseguem formar esse profissional. Olha, eu tenho aqui um monte de gente que não serve para trabalhar, tá? Se não serve, por que que não serve? Onde é que está o erro? Vamos tentar consertar juntos, né? Porque daí a gente divide a Lógico. responsabilidade, não é? Por outro lado, você tem o MEC, que cobra umas coisas absurdas da gente, né, cara? E assim, são coisas assim que você fala. Eu tenho minhas dúvidas se aquele cara que está sentado lá atrás da mesa realmente ele entende o que é educação básica, né? E Sim, ele entende o que é educação superior, porque a cobrança que vem para a gente é um absurdo, né? E sim. por outro lado, você tem um aluno que fica ali, ele também está perdido, né, Marcelo? E assim, ele quer trabalhar, cara, ele quer o diploma dele para trabalhar. E no meio desse fogo cruzado aí todo, estamos nós tentando apagar esse fogo, né, cara? Sim. Tentando mostrar para o aluno que o quão importante é ele passar por ali e tentando levar o MEC, né, cara? Porque a cobrança que o MEC coloca para a gente é enorme, absurda. Sim. E o mercado de trabalho, poxa vida, nós formamos um profissional que o mercado não consegue absorver. Tem algum problema Sim. nisso aí, né? É muito triste, porque eu dava aula para classe com 100 alunos. Desses 100 alunos, 10 conseguiam emprego na área. A maioria ia trabalhar como diploma, mas como balconista de alguma loja. Então,
a experiência nas empresas, e para uma empresa, uma bolsa de estágio é tão insignificante, e o que ela ganha, o que ela tem de retorno com isso, é um absurdo, né? É muito lucro para pouco gasto. Então, isso que você falou é tudo, né? Seria necessário uma união de trazer a empresa, as escolas, os estagiários, para poder melhorar a condição de tudo. É muito interessante, muito importante isso. Você tem razão, cara. E a gente está ali dentro, a gente consegue enxergar isso, né, cara? O que está acontecendo, né? Mas o mercado, ele é muito cruel, né, Marcelo? Assim, eu não sei se há uma vontade de querer mudar isso, né? E talvez não haja agora, né? Mas alguém precisa fazer alguma coisa, né? Precisamos urgentemente de um plano de educação e que seja um plano de Estado, né? E as empresas, elas precisam participar, porque elas vão ganhar muito com isso, né? Eu acho assim que o Brasil, ele até investe uma quantia, na verdade ele destina uma quantia grande do seu PIB, e quando a gente vê isso, né, cara, é maior até do que vários países da Europa. Aí você fala assim, mas o Brasil tem muito mais estudante. Realmente, tem mesmo. Então, o investimento por estudante é baixo, mas o montante é alto. Acontece que ele é mal gerido e ele é mal destinado. Esse é o nosso, é um gargalo, né? Ele vai embora. Mas se você pegar ali, 5,5% do PIB do Brasil, é um montante bastante razoável. É que ele é mal gerido, né? É mal investido. Sim. Então o dinheiro vai embora, né? Vai embora e assim, a gente não consegue melhorar, né? É muito difícil. E agora com essa pandemia, então, ficou pior ainda, né? Ficou pior. Eu dava aula para faculdade particular, para conseguir falar isso que você falou com os diretores, era praticamente impossível, né? Vamos usar esse dinheiro para uma coisa melhor, uma parceria, igual foi feito na Unesp do cursinho, de você trazer os alunos a ensinar, ou os alunos a fazer um projeto, a montar uma empresa, uma startup, agora está na moda falar startup, podia ajudar as faculdades particulares ajudarem, colocando professores para encaminhar isso. Mas é muito difícil, Fábio, é muito difícil. Perfeito. Você tocou num assunto, cara, que é fantástico. A gente não ensina, e precisa mudar isso, cara. A gente precisa ensinar empreendedorismo para essa meninada desde cedo, cara, desde cedo. Sim. Essa meninada, eles precisam aprender o que é educação financeira, eles precisam ter um projeto de vida mesmo. Então, assim, quando eu vejo esse novo ensino médio, Marcelo, que o governo propôs, que, aliás, a discussão ela vem lá de trás, né? Ela vem desde do governo Temer, na verdade, né? E aí ele foi aprovado em 2017 com um prazo para implementação, né? Eu não acho ruim, eu acho que os itinerários, né, do ensino médio, o aluno vai passar mais tempo na escola e tal, eu acho que os itinerários, eles podem ser bem desenvolvidos, né? Por exemplo, quando você projeto de vida, você implementa algumas disciplinas no ensino médio que antes não tinha, né, cara? Por exemplo, educação financeira, empreendedorismo, a questão da inteligência emocional, cara, porque isso é muito importante, cara. O jovem de hoje ainda mais agora que passou um tempo longe da escola, né? Ele desaprendeu algumas coisas, ele precisa voltar nesse convívio, né? Então, você tem aí algumas coisas que podem ajudar muito na carreira dele, muito no desenvolvimento. E aí, quando chega na faculdade... Pois na faculdade também acaba passando batido, né? E aí vai chegar no mercado de trabalho lá, ele vai... Poxa, ele nunca empreendeu na vida, ele nunca desenvolveu nada. Sai da faculdade sem saber pagar um boleto. Exatamente, cara, exatamente. Aí ele vai abrir a empresa dele, muitas vezes ele acaba quebrando as caras, né? Porque não teve nada de embasamento em cima disso, né? Não aprendeu. Então, a educação ela precisa mudar, urgentemente, Marcelo. Nós temos boas cabeças ali dentro, cara. Nós temos boas cabeças. O que falta é realmente isso, né, cara? É ter um plano que seja um plano duradouro, um plano convincente, né? Um plano eficiente e duradouro. Fantástico, Fábio, fantástico, cara. Adorei conversar. Fabião, a gente está nos 5 minutos finalmente aqui, cara. Infelizmente, o nosso papo tá tão bom, cara, que queria ficar conversando com você mais umas 3 horas aqui. A ideia obrigado, agradeço. A gente deixar para uma próxima, para que as pessoas queiram que a gente volte a conversar. Então, Fabião, a gente tem 5 minutos aí para você falar o que você tem vontade, para você contar, o que você quiser.
Cara, é assim, olha, eu tenho muita saudade de todos vocês, né, cara? Se eu pudesse deixar aqui um grande abraço para todos os que estão assistindo, tenho saudade mesmo da nossa época de Unesp. Ainda bem que nós fizemos faculdade juntos, cara. Ainda bem que na hora H, lá em 93, eu fiz um xizinho na Unesp em Rio Claro, porque eu tive a oportunidade de conhecer vocês, cara. Isso foi muito bom, né, para minha formação. Que bom que nós convivemos ali. Foram 5 anos que eu passei na Unesp, né? Que bom que eu tive a oportunidade de conhecer a sua turma, o pessoal da minha turma, cara, que foi muito bacana. Nós viajamos juntos, tinha as excursões, os trabalhos ali, né? Puxa vida, depois tinha aquelas excursões de final de semana que a gente fazia, a gente ia acampar. Genial, cara, genial. Então, assim, foi As um fogueiras aprendizado, no cara. Porto. Nas fogueiras no horto, né, cara? Que legal. Tanta gente bacana passou pela nossa vida, né? Tanta gente bacana mesmo, né? E que, assim, sumiram hoje, né, cara? E às vezes eu fico perguntando onde anda tal pessoa, É, né? Eu acho que, assim, infelizmente. Fala, fala. a oportunidade de morar em república, né, cara, para o jovem que tá aí, cara, foi tão bom pra gente lá em casa, cara, a república era tão gostosa, né, e assim, vocês deram exemplos também pra gente de repúblicas bacanas, e a gente se inspirava neles, né, e eu tenho certeza que a Bomba, né, que era o nome da nossa república lá, também foi inspiradora para outros, né, puxa, os caras moram lá, tal, né, então, tem os irmãos Mora numa de república chamada Bomba. Então você imagina o que as pessoas não pensavam, né, Fábio? Pois é, cara. E você sabe quem deu esse nome aí? Foi a sua turma, cara. A sua turma. Vocês que É, começaram a falar bomba, bomba, porque era Estrada da Bomba, né? O nome da rua é, ali. E aí pegou. Pegou e pronto, aí acabou, né? Não teve mais jeito, né? Mas foi gostoso, cara. Assim, a República, ela agregava essa daí, a do Dudu, né, cara? Dos dois Duos, né, cara? Tanto a do Gaúcho, do Dudu, Lofô, e também a do outro lá, o cabeludinho lá, né, cara? Eram repúblicas o legais. Galudinho, isso, que é a casa da Bimba. Exato. Casa da Bimba, isso. Até que o Chamava Sidney Bimba teve porque uma. existia uma aranha chamada Bimba. É, tanto é que eles cortaram o cabelo do Cid lá, né, cara? Fizeram um desenho de uma aranha na cabeça dele para marcar que ele passou por lá, né? A República lá do Carcaça, do Charuto, do Zara, também é uma república muito Sei. bacana, né, cara? Os meninos lá. Carpe Diem chamava. Carpe Diem, cara, exatamente, né? Que E para você ver, fantástico. cara, a turma foi tão legal de vocês que praticamente o nosso envolvimento era da biologia, né? Não que a gente não tinha amizade com a educação física, com o pessoal da computação, da geologia, né, da ecologia, mas, assim, os nossos amigos mesmo era o pessoal da biologia, era a sua turma, né? O pessoal um ano mais velho que vocês, eram esses os nossos amigos, e a gente guarda até hoje com carinho, cara. Posso dizer Sim. E que com nós, carinho, Marcelo. e nós também guardamos todos vocês, Fábio. Por isso que eu quis fazer isso. Primeiro, para a gente poder se rever, para a gente poder bater papo e saber das nossas vidas. E outra, para divulgar o nosso trabalho, cara, porque eu acho esse trabalho nosso como biólogo, como professor, uma das coisas mais incríveis que a gente tem. Eu vejo por mim e por vocês, conversando com a Carla, com o Bibo e tantos outros que a gente tem contato, o tão importante que somos para as pessoas, o que você acabou de falar. Quantos alunos você não inspirou? Tudo que você falou dos outros professores, você está fazendo hoje, inspirando alunos que serão daqui 20 anos iguais a nós, né? Falando o mesmo que nós estamos falando. Então isso é fantástico, Exatamente. Fábio. A mesma admiração que vocês têm por nós temos por vocês, porque tudo isso que nós vivemos só nos acrescentou, né? Só nos agregou conhecimento, carinho, brigas e amores e muitas coisas legais, né, cara? Então é muito legal. Exato. A vida é pautada nisso daí também, né? Que bacana, cara. Puxa vida. Poxa, Marcelo, fica aí o convite, cara, para quando você quiser fazer um outro evento desse. Puxa, sou parceiro, cara, e quando for Será uma reunir o alegria chamar pessoal você aí, de novo, cara, Fabião. poxa, cara, e quando reunir o pessoal, quero estar junto, viu? E Se a trocar Lu essa quiser ideia, falar puxa, também, eu tá convidada já para ela poder né? falar aí na próxima live, a gente marca uma data. Ela deve ter a experiência de vida dela, que ela gosta, se ela quer, ela tá convidada. Uhum. Fala para ela que Bom, será vou um fazer o prazer. convite. Por favor, Fábio. Primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer esse nosso papo. Foi muito legal, Fabião. Foi super
Muito legal, cara, foi muito legal. Obrigado muito por você ter aceito esse papo. Valeu mesmo esse papo, foi muito legal. Espero que os seus alunos gostem. Vai estar lá no meu Instagram, vai deixar gravado, vou pôr no meu Facebook. Quem quiser entrar vai poder ver esse nosso papo, que vai ficar gravado por muitos e muitos anos. Fabião, muito, muito obrigado, cara. Adorei você, saber que você está feliz e a gente fica mais feliz ainda de ver os nossos amigos crescendo e aprendendo e mais ainda ensinando o que a gente passou na vida. Muito legal, Fabião. Obrigado mesmo por esse papo. Foi muito bom, cara. Valeu mesmo, viu? Poxa, fico feliz, Marcelo. Fico feliz mesmo, cara. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e espero que esse trabalho continue, né, cara, e reverbere, né? Eu acho que isso é o caminho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado de coração mesmo e estou aí, viu? Precisar, valeu, Fabião. Pode contar comigo. Muito obrigado, um grande abraço, cara. Obrigado. Meus amigos. Manda um beijão pra Lu, um beijão pro garotão e a gente se vê em breve. Vamos marcar um churras da galera lá pra nós se reunir, porque o nosso coração tá doendo de saudade. Todo mundo fala isso. Tá doendo de saudade. Eu tenho grupos do pessoal da faculdade, toda hora eles falam, precisamos reunir, precisamos falar. Então agora, passando essa desgraça dessa pandemia, a gente vai combinar e vamos fazer um mega evento onde a gente pode reunir todo mundo. Fabião, obrigado de coração. Beleza, cara. Um abração. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Fabio. Tchau, tchau. Tchau.